Cumprimento os irmãos da Santa e Gloriosa Paz do Senhor, amém? Amém! Os perdoe o atraso, mas nós estávamos lá, pastor Roberto. Eu atrasei porque estava descarregando lá os vídeos para a igreja. E tudo que é para obra, às vezes, é mais difícil. Mas confesso aos irmãos que chegar aqui na hora e te ver aí, Carol, com o brilho do Espírito Santo, já nos faz valer. Porque, como o pastor Roberto falou, foram inúmeras, né, pastor Carol? Inúmeras vezes que nós viemos aqui, há anos atrás, e que às vezes eu saí daqui 1, 2, 3 horas da manhã, mas isso foi até ela entender que não adiantava ela correr para a direita, correr para a esquerda. Na esquerda ou na direita ela sempre ia dar de encontro com o adversário. Mas quando a gente segue para o alvo, não erra. Amém? A campanha é Minha Família no Altar de Deus. Isso? Glória a Jesus. Eu até agora confesso aos irmãos que eu não sei o que o Senhor quer falar conosco. Eu sei aonde é a mensagem. Até esses dias nós estivemos juntos no domingo, que eu sabia de onde sairia a mensagem, porque é uma mensagem a qual o Senhor falou assim: eu quero que você leve essa mensagem nas igrejas nas quais você passar. E eu ia estar lá no domingo, junto com o pastor Roberto, e na hora que eu falei, Senhor, e a mensagem? Aí o Senhor falou assim: é ali que você vai começar. Eu falei, mas Senhor, ele falou assim: você é só o garçom. Então eu estou aqui para servir e para me alimentar daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. E nós vamos abrir as nossas Bíblias, 1 Samuel, no capítulo 18. Usava óculos novos. Hein, Carol? Na época que eu vim, eu não usava óculos não, mas a idade vai chegando. Primeira Samuel 18. Glória a Deus. Amém? Nós vamos ler o verso 3, que diz assim: e Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Amém? Agora vamos para 2 Samuel, capítulo 9. Amém? Amém. O verso 1 diz assim: e disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Amém? Amém. Agora nós vamos lá no livro de Atos, que é depois de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16.
Atos 16. Nós vamos ler o verso de número 31. Amém? Amém. Diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Senhor Deus e Pai, eis aí, meu Pai, a tua palavra, Senhor, e nós pedimos ao Senhor agora, meu Pai, que o Senhor prepare os nossos corações, meu Pai, para que possamos, meu Pai, ser terra fértil para a palavra do Senhor, a qual será anunciada. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor me use mais uma vez como mensageiro. Coloca as palavras do Senhor na minha boca, que nada venha a ser falado de mim. Essa é a oração que eu faço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Please assentar. A mensagem a qual o Senhor me ordenou a passar por todas as igrejas onde eu fosse, a qual eu fiz a leitura desses 2 primeiros versículos, onde 1 Samuel 18 fala de uma aliança. Aliança de um homem com o rei. Aliança de Jonatas com o rei escolhido por Deus. Interessante é que quem leu, quem prestou atenção, vai entender que essa aliança foi por amor, não foi uma aliança por interesse, foi uma aliança por amor. Não foi pensando em o que o rei podia dar para ele, até porque, se ele fosse ver dessa forma, ele devia desejar a morte daquele rei, de Davi, porque quem seria rei, o sucessor seria ele. Mas Jonatas fez uma aliança por amor. E o que tem a ver essa aliança de Jonatas com o rei, com a minha família no altar de Deus? Eu fico observando, eu fico maravilhado de ver como numa mesma fundamento de uma mensagem, o Senhor nos leva para tantos aprendizados, para tantas instruções. Domingo passado essa mensagem foi para direcionar para a cura interior. E hoje o Senhor vai nos levar na mesma mensagem para falar da família do altar de Deus. E quando a gente vai estudando, vai levando a história para frente, a gente vai chegar mais à frente e vai ver que Jonatas, juntamente com seu pai, o rei Saul, morreram numa batalha. E vamos saber também que Jonatas tinha um filho, e aquele filho, carregado por a sua ama, pela sua babá, ela tentando proteger, fugir dele, com ele, para defendê-lo,
Nós sabemos que que ela caiu com ele e ele ficou aleijado dos 2 pés. E às vezes a gente pode viajar um pouco, o pregador viaja, a gente pode ficar imaginando como que estaria a mente daquele menino que nasceu para viver no palácio, mas ficou aleijado. E quando a gente chega mais na frente, até depois dessa leitura, como nós fizemos do 2 Samuel 9, quando o rei Davi fala assim: existe alguém da casa de Saul que eu possa agir por amor a Jonatas? Aí a Bíblia nos fala sobre Mefibosete, o filho de Jonatas. Mas Ziba chega e fala assim: o rei, tem um, ele é aleijado dos 2 pés, talvez em outras palavras, ele não serve para nada. E ele está lá naquela terra, na terra de esquecimento. Mas Jonatas tinha uma aliança com o rei. E quando se tem uma aliança com o rei, as coisas são diferentes. Talvez você não chegou num nível espiritual de entender que esse rei ao qual nós estamos falando é um outro rei. Tem um rei maior do que Davi. E se você está aqui hoje, foi porque você foi apresentado a esse rei. Meu Deus! Talvez você não conhece esse rei profundamente, mas ele quer ter uma intimidade contigo. Ele quer ter uma aliança contigo. Mas ele quer uma aliança por amor. Não uma aliança por interesse. É por aí. Meu Deus. Não uma aliança por uma chave. Ai, Jesus. Não uma aliança por uma cura. Meu Deus. Não é uma aliança por uma porta de emprego. Não é uma aliança por um esposo, por uma esposa, por um namorado, por uma namorada. É uma aliança por amor. E aqui eu vou falar para vocês. Quem passa a conhecer esse rei, passa a viver diferente. Meu Deus. Passa a entender que você está nessa terra, mas você não é dessa terra. Você está nessa terra só de passagem. Tem um altar te esperando, mas não é um altar da terra, não. É um altar numa terra onde não tem dor, não tem sofrimento, não tem angústia.
Senhor, onde o Senhor está querendo nos levar? Aliança. Aliança por amor. Ela não faz trabalhar só pela tua vida. Essa aliança por amor você pratica ela nessa terra. Sendo a Bíblia que o mundo vai ler. Vejo que ali é um homem de Deus. Vejo que ali é uma mulher de Deus. Ó, e podem zombar, podem te atacar. Mas ó, no momento em que eles precisam, que alguém precisa de ajuda, eles vão correr atrás do homem e da mulher de Deus. E o homem e a mulher de Deus, ele sofre perseguição. Ele é apontado, ele é atacado, mas ele permanece como os montes de Sião se abalam, porque ele confia no Senhor. E ele não espera nada para essa terra. Ele crê no Senhor Jesus. E aquele que crê no Senhor Jesus mas crê no Senhor Jesus de verdade, não é que ele crê da boca para fora, não. Eu creio mais, não crê nada, esquece, não tem mais nem menos não. Como foi falado aqui, quando crê, sai do meio da tua terra, no meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ah, Senhor, como é que vai ser essa terra? Isso aqui, então não está crendo nada. Então tá bom, vamos lá. Aí você está crendo. Crer é obedecer. É amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ah, hoje eu não vou no culto não, porque chegou umas visitas lá em casa. Parabéns. A visita é mais importante do que a reunião com aquele que você fala que ama. Meu Deus, sim. Ah, Jesus. Estou fazendo uma campanha. Não, mas o dia que chove eu não subo no monte não, porque safei. Você come todo dia? Você bebe todo dia? Respira todo dia? Fomos criados para adorar a Deus. E a família no altar de Deus. A minha família. Primeiro nós temos que olhar para nós mesmos no espelho e falar assim, peraí, deixa eu ver se eu estou no altar. Deixa eu ver se eu estou com a minha vida no altar. Meu Deus! Então agora eu vou buscar pela minha família. Minha esposa falou aqui. Ela estava pedindo para Deus transformá-la primeiro. Mas o que nós estamos buscando, Deus? Como tem sido as nossas orações? Eu tenho 3 filhas. E eu sei muito bem, no momento que alguma delas chega para mim, só me dá aquele beijo correndo assim, sai andando ou me dá um abraço. Eu sei muito bem quando elas estão fazendo aquilo por carinho ou estão fazendo aquilo por obrigação.
Nós estamos vindo para a casa do Senhor para dar um carinho verdadeiro ao Senhor ou por obrigação? Hoje eu vou no culto porque eu tenho que ir. Só misericórdia, mas eu não queria ir, eu estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo. Cadê o amor? Mas o amor pelo rei. Cadê a aliança? E que aliança é essa? Que quando chega alguma adversidade, estou pensando em desistir. Estou cansado. Desistir de quê? De você? O amor que Deus tem por nós é tão grande. Quem é pai e mãe tem uma noção. Mas tem hora que existem alguns processos que os filhos têm que passar para aprender. E o mais interessante, estamos falando de família, e eu sei o quanto é ruim a gente se despedir de um ente querido nessa terra. O quanto é ruim a gente estar lá e olhar e falar assim, poxa, não vou te ver nunca mais. Nessa terra eu não te vejo. E talvez alguns daqueles que nós nos despedimos deles, eles não tiveram a mesma chance que eu e você estamos tendo. Que é conhecer esse Rei da Glória. Tiveram alguns que não tiveram a oportunidade de serem apresentados a Ele. Esse até, eu creio que o Senhor age de misericórdia com muitos, porque às vezes a culpa daquele que está indo hoje sem ter sido apresentado, a culpa é minha, a culpa é sua. Porque a palavra diz assim, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Nós temos que pregar. Quantas vezes nós olhamos para alguém e falamos assim, não adianta nem falar de Jesus para esse aí, não. Não adianta nem falar de Jesus para essa aí, não. Quem te falou? É esse jeito, pai. Santo teu nome. Quem falou isso pra gente? Nós não sabemos quem são os escolhidos. E o Senhor nem falou com a gente para escolher o terreno para plantar a semente, não. E que não cabe a nós decifrar qual que é o solo fértil, onde é pedra, onde é caminho, onde é os espinhos. Quem tem um objetivo aí de ver a família no altar de Deus? Essa
família no altar de Deus, eu fico imaginando quando chegar aquele dia, aí fomos recolhidos, e a gente consegue imaginar isso, porque tem lá a parábola do rico e do Lázaro, né? Para a gente entender um pouquinho. E aí, a gente chegar e encontrar pessoas que a gente tem saudade dela aqui na terra. E saber que praticamos um amor verdadeiro pelo Rei da Glória. Algumas coisas que eu já escutei de Deus, já foram muitos processos, mas uma das coisas que eu escutei de Deus, que eu guardo isso, e isso me traz sempre assim um aperto. Eu e o pastor Roberto caminhamos muitos anos juntos. Ele até implicava comigo, falava que eu era o queridinho de Deus, que Deus passava a mão na minha cabeça o tempo todo. Mas tinha que ser mesmo. Porque hoje eu me cobro de ser aquele queridinho de Deus, tanta coisa hoje, e às vezes a gente falha. Como a Bíblia diz, examina-se, pois, o homem a si mesmo. E eu falo, Senhor, me dá mais força, me dá mais fogo. Quero fazer a vontade do Senhor, quero continuar agradando ao Senhor. Porque lá atrás, um dia eu escutei o Senhor falar assim: curei aquele por amor a ti. E às vezes quando eu vejo na Bíblia falando o Senhor falando por amor à minha palavra, por amor ao meu servo Davi, eu fico vendo o quanto é importante a gente se dedicar. Porque às vezes a gente quer a nossa família aqui dentro conosco, e isso é bênção. Caminhando junto. Mas o que eu vejo muito, não sendo pessimista, mas é que em muitos lares o adversário tenta e ele ganha espaço. Ele não permite que todos os nossos filhos caminhem junto conosco. Às vezes ele não permite um esposo caminhar junto com a esposa. Mas todo aquele que crê ali em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tu vai entender que primeiro temos que crer e amar o Senhor de todo o coração. E depois da gente crer e amar, a gente vai entender que existe uma recompensa para isso. Mas não é assim, tá? De qualquer jeito o Senhor vai trazer, não. O Senhor vai pegar. Pode estar onde for. O Senhor vai lapidar e vai preparar para sentar à mesa.
E aí, nós só vamos conseguir entender isso, enxergar esse propósito, o processo, é quando a gente realmente estiver no altar do Criador. Meu Deus. Jesus. E aí, nós vamos olhar e vamos ver o pai, ou uma mãe, ou um irmão, ou um filho, que a gente sentiu tanta saudade nessa terra, a gente vai poder reencontrar. Reencontrar num lugar de paz e de alegria, no altar do Senhor. Agora, por quê? Quem aqui quer ir para o outro lado? Quem está lutando com força para ir para esse altar? Quem acha que precisa lutar mais? Meu Deus. E a da hora. Aleluia. 2024. Meu pai partiu. Depois de um processo muito dolorido, onde só para todos que estão à volta. Mas interessante que quando eu perguntei ao Senhor assim, por que o Senhor não curou ele? E a resposta do Senhor para mim foi assim, como é que eu faria para salvar? Como é que eu não tinha condição de, lá na frente eu não teria chance de salvar. A chance que eu tive agora foi agora. E naquele momento ali eu entendi o que é renúncia. Porque além disso o Senhor falou assim, para você não é mais importante que ele seja salvo? Deixando assim, o que era mais importante? Você viver com ele mais alguns anos aqui e ele se perder? Ou você passar por um tempo o tempo da saudade e encontrá-lo lá na frente? E aí, confesso aos irmãos, vamos colocar uma linguagem assim, pesou o clima. Por quê? Ali ficou uma pergunta. Até que ponto estamos dispostos a renunciar? Jesus. Meu Deus. Até que ponto temos esse altar de Deus como prioridade? Quais têm sido as nossas prioridades? Quais as renúncias que temos que fazer?
esforço que precisamos de ter para que possamos entender esse processo. Vivemos nessa terra como se achássemos que nunca íamos sair dela. E todos nós temos um prazo de validade. E o problema maior é que esse prazo de validade não vem escrito no rótulo, na etiqueta, na sua certidão. Vivemos como loucos, querendo construir celeiro, encher ele, e mal sabemos do dia de amanhã. Estava marcada a minha vinda aqui. Eu, pastor Roberto. Mas e se nesse intervalo o Senhor resolvesse que a nossa carreira aqui tivesse encerrado? Eu estou lá, construindo, terminando agora a construção do templo, que tem 15 anos. E quando a gente entende a parábola das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 tolas, a gente passa a entender que o nosso último dia pode ser hoje, pode ser amanhã. Ah, você está construindo lá, Deus vai, ainda tem tempo, Deus vai te usar lá e tal. Sim. Se for assim, tudo bem. Se Ele quiser me recolher amanhã? E se eu estiver só adiantando a obra? Poucos tiveram a oportunidade de ser avisado do dia que fosse levado. Seria levado. E você não temos, não. Nós temos que ficar de mala pronta o tempo todo. E aí a pergunta para as nossas vidas: o que tem na nossa mala? Como está a nossa botija? Quem aqui, se receber a notícia que amanhã vai ser o último dia, vai ser pego de surpresa? Quem aqui acha que foi plantado nessa terra e vai viver nela para sempre? E mais interessante, se o Senhor falasse assim: ó, chegou o teu dia, qual seria a sua reação? Senhor,
seria: Senhor, e aí? Chegou o meu dia, onde eu preciso me consertar. Amo minha família, mas eu sei que tem uma viagem para todos nós fazermos, e que essa viagem nem sempre vai ser todos no mesmo dia, na mesma hora, nem nada não. Uns vão na frente, deixando saudade, os outros vão depois. É um processo. Só que existe um destino. Tempos antes do meu pai falecer, eu fiz uma parábola com ele. Ele sempre gostou muito de roça e tudo. Falava do Pantanal. Aí eu falei: pai, quando a gente programa uma viagem, É verdade. a gente tem que juntar dinheiro, a gente sonha com aquela viagem, programa aquela viagem, Deus. arruma as roupas para aquela viagem. Mas o interessante é que a única viagem que nós temos certeza que nós vamos fazer é dessa terra. O senhor já escolheu o destino do Senhor? O senhor já tem feito o pacote de viagem do Senhor? Deus. Pior de tudo é que precisou de um processo muito doloroso para a última conversa que nós tivemos assim, com visão espiritual, ele virar para mim e para minha esposa e falar assim: eu estou pedindo a Deus para me ensinar a ser um bom filho. Tem processo melhor de aceitar Jesus Cristo? Senhor, me ensina a ser um bom filho. Me ensina a te amar. Me ensina a te honrar. Na hora do louvor, o pastor Roberto deu um puxão de orelha na igreja. E agora nós vamos tomar outro. Isaías, quando ele viu o primeiro culto, ele viu o culto do céu, ele via todos assim: ó, santo, santo, santo. E se eu e você não treinarmos a adoração aqui, Meu Deus! nós vamos ficar. Só somos adoradores. E aqueles que adoram em espírito e em verdade. Não precisa de chegar aqui
aqui gritar: Senhor, me faz um vaso na tua presença. Então, não. Vai lá no teu cantinho secreto. Fala: Senhor, onde eu preciso mudar? Senhor, me perdoa. Eu tenho um propósito lá, de todo ano fazer a leitura completa da Bíblia no plano. E todo ano eu faço, vai um grupo me acompanhando. E eu, além de ler, eu faço os comentários que o Senhor me traz daquele dia. E eu vou lá, digito tudo e passo para os contatos. Esses dias atrás, com a construção, com mexendo com a obra da igreja e tudo, eu tenho andado com muita coisa na cabeça, e às vezes eu paro e não consigo me concentrar para digitar, para escrever, e aquilo vai sendo tudo digerido, eu vou digerindo para mim. Mas isso é justificativa? Não. No dia que eu parei para colocar tudo em ordem, depois de eu escrever, eu digitei lá: olha, eu já pedi perdão a Deus, e estou pedindo perdão aos irmãos, porque é uma cobrança que tem que ser minha comigo. Senhor, não, eu estou fazendo lá, só entende. Não. Sabe o que isso quer falar conosco? Nós podemos fazer muito mais do que o que nós estamos fazendo. Nós podemos focar muito mais. Pedro, enquanto ele era pescador, ele estava do lado de Jesus. E o que ele almejava era um barco cheio de peixe. Mas quando ele teve um verdadeiro encontro com Jesus, ele largou o barco de peixe e seguiu Jesus. Eliseu, ele mostrou para Naamã que o que ele tinha valia mais do que túnica. Ele tinha a porção dobrada do Espírito do Senhor. E o Pedro que pegou Jesus, o Pedro compulsivo, depois que ele recebeu o Espírito Santo: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E você, o que está tendo hoje? E você, o que está buscando hoje? Meu Deus! Quem ama a família aí? Meu Deus! Quem quer viver a eternidade com a família? Aleluia. Deus da glória! Não se abale. Não se abale. Se algum dos teus não estiver caminhando na presença de Deus. Faça a tua parte. Porque o rei, um dia ele vai
lembrar da tua aliança por amor e vai chamar o céu, vai chamar os anjos e falar: vem cá. Com quem que eu tenho que tratar por amor àquele ou por amor àquela? E para ele não importa se falar assim: tem um, mas está nas drogas, ou está na prostituição, está lá no lixo, está na terra de esquecimento, está lá. Deus! Busca que eu vou fazer sentar na mesa. Meu Deus! Louvado teu nome. Aleluia. Meu Deus. Mas para isso, precisa de uma aliança. Essa terra é só uma passagem. Essa terra é só uma passagem. Sabe o que nós vamos levar dessa terra? Somente a aliança com o Rei da Glória. Glória! Aleluia! E não te preocupa se você está achando que alguém precisa de você nessa terra, que alguém precisa. Se teu filho, eu não posso partir porque eu tenho um filho, ou porque eu tenho uma filha, ou porque eu tenho uma conta. A viúva chegou perto do profeta e falou assim: meu marido, teu servo, serviu ao teu Deus com seriedade, ele morreu, e o que ele deixou de herança para mim foi uma dívida. Imagina a cabeça do profeta assim: quem te falou que foi uma dívida? Essa dívida aí não é nada perto da aliança. Você está pensando nessa terra? Se você está achando que a dívida, eu vou mostrar. O rei vai lá, multiplica, o rei da glória, né? Vai lá, multiplica o azeite. Ela tem azeite para pagar a dívida e viver com o resto. Qual é a herança que tu quer deixar? Como está a tua aliança? Eu estou lutando. Embora seja pela graça, favor imerecido, mas eu estou lutando para chamar a atenção do Rei da Glória. Para fazer diferente. Quisera eu poder ser taxado como um homem segundo o coração de Deus. Mas só de eu me esforçar, ter ânimo, ele já vem, ele já entende. Porque ele sonda o que está passando por dentro de cada um de nós. Meu Deus! Para alguns pode estar sendo até chato o que está sendo ministrado. Mas para quem conhece o amor do Pai, Meu Deus! para quem sabe para onde quer ir, isso é um pedaço de pão e um odre de água.
para te dar força para caminhar mais 40 dias no deserto. E o que eu tenho a dizer é que todo esse deserto um dia vai passar. Toda essa luta um dia vai passar. E que eu espero naquele grande dia todos nós podemos olhar e falar assim: valeu a pena. Mas não é valeu a pena porque por ele não, valeu a pena pelos nossos esforços. Porque quem duvidar que vale a pena servir a Deus, quem duvidar que vale a pena amar a Deus, não vai ter esse privilégio. Ah, mas Senhor, eu não tenho tanta força. Tem não? Pede ao Senhor. Senhor, enviou para me ajudar a permanecer com os braços levantados. É, Jesus. Chama o teu irmão, tua irmã, vamos fazer um propósito de oração. E às vezes, quando você conversa em espírito, quando você conversa ligado, o crente conversando ligado, ele não fica batendo papo, não. Esses dias, eu ouvi um testemunho muito interessante. Tempos atrás, todas as irmãs que eu via, que estavam precisando de ajuda, de orar junto e tudo, eu direcionava para minha esposa. E ela começou a orar como irmã, e teve uma outra, que era parente dela, que sentiu o desejo de orar também. E tiveram dias, pelo testemunho que ela veio falar, que elas ficavam mais conversando, as filhas passando experiências, passando questões que ela já viveu com Deus. E esses dias ela veio falar assim: Silvia, se fosse em épocas anteriores, meu filho foi internado, se fosse em épocas anteriores eu ia estar em desespero. Mas eu lembrava de tudo aquilo que nós ficamos conversando naqueles dias que nós estávamos em propósito de oração, e o Senhor trabalhou profundamente comigo. Meu Deus, aleluia. Glória. E eu entendi. Viva em espírito, converse em espírito. Não perca o tempo com outras coisas. E aí sim, você e eu receberemos a recompensa. Nossa família no altar de Deus. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, as palmas do